Sou Roberto Tivita, presidente e editor do Grupo Abril. Meu nome é João Roberto Marinho, eu sou vice-presidente das Organizações Globo. Nizam Guanais. Meu nome é Washington Oliveto. Sou redator e presidente da África. Como presidente, não passo de um redator. Eu sou Marcelo Serpa, sou sócio, diretor de criação da UMAP BDO já há quase 20 anos. Fábio Fernandes, sou presidente e diretor de criação da FNASCA. Meu nome é Márcio Uti, eu sou presidente da Alpargatas. Jackson Schneider, vice-presidente da Mercedes-Benz do Brasil. O senhor apoia e respeita as decisões do CONAR? Apoio e respeito. Quaisquer que sejam elas. Sem pestanejar. Eu apoio, respeito e endosso. Apoio e respeito. Como a sua empresa pode aceitar que uma entidade determine o que você pode ou não comunicar ao público? Porque tudo na vida tem que ter um freio. Pelo processo democrático. Não há um conflito em absoluto com a liberdade. Traz para a gente uma segurança muito grande como anunciante. Agora, como existe um equilíbrio pré-acordado, eu acho que a gente tem um caminho muito maduro para desenvolver linguagens que respeitam o consumidor, que respeitam a sociedade. Eu não aceitaria decisões de nenhum órgão externo, a não ser a justiça, a não ser que respeitássemos e acreditássemos no que ele faz. Eu não vejo o CONAR como um controlador da atividade dos publicitários, mas sim como um elemento de bom senso disciplinador. O que o CONAR diz para nós é ordem. É aqui neste escritório, no centro de São Paulo, na Avenida Paulista, que funciona o CONAR, o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária. Desde a sua fundação, em 1980, a entidade já analisou e se pronunciou sobre mais de 7.000 questionamentos relacionados à ética na propaganda brasileira. Todos devem abrir mão de alguma coisa. O criador da sua liberdade de criação, o anunciante da sua liberdade de expressão e o veículo, muitas vezes, do seu faturamento. Acho que o CONAR é uma das principais evidências do desenvolvimento do mercado publicitário brasileiro. É um pacto sólido, muito bem trabalhado, que perdura por muitas décadas. Quando você tem três partes, que são as partes principais do nosso negócio, quando eles acordam, eles concordam em respeitar determinadas regras que são estabelecidas pelas três partes, você tem um equilíbrio muito forte, muito bom para o nosso mercado. O quarto poder, vamos dizer assim, nessa história é o consumidor, que é quem deve ser defendido de eventuais propagandas ou decisões que afetem o bem-estar, que afetem a credibilidade, que afetem a forma de uso de algum produto que foi anunciado. O CONAR permite que todos aqueles que, de alguma forma, direto ou indiretamente, têm interesse no seu processo de decisão, estejam lá participando dessa formatação. Tem o respeito a essas decisões numa velocidade incomparavelmente maior do que aconteceria se isso seguisse o trâmite judiciário. É muito melhor nós nos contermos do que ter alguém de fora nos contendo. É a garantia de que nós vamos poder ter a publicidade livre. Essa é uma vantagem enorme para a indústria da comunicação no Brasil. Com ter chegado a uma autorregulação aceita por todos, que é referência para outros setores da sociedade. Eu prefiro a injustiça do CONAR a uma zona total, uma esculhambação, entendeu? Se a gente tivesse outros mecanismos de cerceamento da liberdade criativa na publicidade, certamente nós teríamos uma publicidade de qualidade inferior. Qualquer que seja a decisão dos conselheiros, a força que substitui a lei nos processos do CONAR está na fidelidade absoluta de agências, anunciantes e veículos a um documento que inspira e guia as decisões dessa entidade há 3 décadas. O Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária, aprovado durante o 3º Congresso Brasileiro de Propaganda em 1978. Toda propaganda tem que ser honesta e tem que ser verdadeira. Todos os outros artigos giram em torno desse, que é o principal. Em sua essência, o Código determina que todo anúncio deve ser honesto, verdadeiro e respeitar as leis do país. Deve ser preparado com senso de responsabilidade, evitando acentuar diferenciações sociais. Deve ter presente a responsabilidade da cadeia produtiva junto ao consumidor e o respeito à leal concorrência. Deve respeitar a decência e a honestidade, não devendo se apoiar no medo, na superstição ou na violência. Deve ainda conter uma apresentação verdadeira dos produtos e serviços,
no que se refere à natureza, procedência, composição, finalidade, valor, preço e condições de pagamento. Essa forma de controle, com representação da sociedade civil, com a ação específica daqueles que fazem o processo, torna mais rico, torna mais vivo, torna mais dinâmico e mais atual. Quase que um grilo falante da nossa indústria, uma consciência da nossa indústria. Tanto o grande quanto o pequeno anunciante devem o mesmo respeito à sociedade, são cobrados de igual forma. Se houvesse uma decisão do CONAR que também não fosse favorável ao nosso pleito, eu não tenho a menor dúvida de dizer que seria acatada definitivamente e imediatamente na nossa companhia. Já tivemos a necessidade de dar explicações, sim, ao CONAR. Então, muitas vezes está errado, na nossa opinião, muitas vezes é incompreendido, mas a gente passa a entender que, de fato, dava margem a um outro tipo de interpretação. Eu acho que faria muito bem ter uma consciência, terceirizar a nossa consciência um pouquinho de vez em quando e ter um órgão que possa arbitrar coisas que talvez por nosso envolvimento pessoal nós não temos capacidade de fazer. É mais do que humano que as pessoas algumas vezes reclamem ou não gostem. É sempre meio careta, como pai e mãe. O primeiro Código Nacional de Autorregulamentação é seu pai e sua mãe. Importante, quem ocupa cargo público, por nomeação ou eleição em qualquer nível, não pode participar do CONAR. E aí vem a pergunta, quem são esses conselheiros? De onde eles vêm? Que tipo de categoria e de interesse representam? Advogados, médicos, publicitários, empresários. Acho que essa riqueza de conteúdo intelectual que existe no CONAR dá ao CONAR a autoridade que ele precisa para tomar decisões corretas e para que essas decisões jamais sejam questionadas ou atacadas. A sociedade civil se olhando de forma organizada e se autocontrolando. 48 desses conselheiros são representantes da sociedade civil. Além deles, integram o Conselho de Ética profissionais indicados pelas entidades fundadoras do CONAR, que representam anunciantes, agências de propaganda, jornais, emissoras de rádio e televisão, revistas e a mídia exterior. Há lugar também para representantes das mídias mais recentemente organizadas, cinema, TV por assinatura e internet, e profissionais de criação. Ele é quase que um tradutor da indústria da comunicação para a sociedade e vice-versa. Nós temos muito conforto com a forma como é constituído o CONAR. É uma mesinha que tem 4 pés. Sem um desses pés a mesa cai. Os processos são publicados, o site é bastante aberto, inclusive com as sentenças. Dá voz ao cidadão e é também uma forma de controle externo da atividade desenvolvida pelo Conselho. Nada mais justo que o consumidor também se faça presente. Eu já julguei processos que foram acionados por um único consumidor. É importante deixar claro que o Conselho de Ética não atua a partir de denúncias anônimas. Ele só toma qualquer atitude, se for o caso, depois da primeira veiculação do anúncio. Ou seja, nesta tribuna, não há hipótese de censura prévia de qualquer peça publicitária. Os processos éticos geralmente nascem de denúncias de consumidores ou de empresas que se sentem atacadas ou prejudicadas, de autoridades públicas e do próprio CONAR, que conta com uma equipe de monitores que verificam rotineiramente algumas centenas de veículos de comunicação de todo o país. Os consumidores e autoridades nada pagam para formular uma denúncia. Os advogados de qualquer parte do processo são bem recebidos nas sessões, mas o CONAR prefere e encoraja a participação direta dos publicitários e profissionais de marketing. Vai ter uma velocidade que o governo não vai ter. Na justiça, as coisas demoram e custam e não se resolve no tempo necessário. A punição ou absolvição se torna tão distante do fato que já não tem mais valor, não gera exemplo para a sociedade. Com sedes em São Paulo, Rio, Brasília, Porto Alegre e em breve no Recife, o CONAR é mantido integralmente pelas entidades do mercado publicitário e não custa um centavo sequer ao contribuinte ou a qualquer governo. O primeiro caso famoso envolveu 2 fabricantes de bronzeadores. A campanha de um dizia que o bronzeador do concorrente envelhecia a pele mais cedo. E aí, nunca mais parou. As queixas e denúncias são enquadradas em 19 categorias de anúncios. Cada categoria tem regras e cuidados específicos a serem respeitados.
É o caso da propaganda de bebidas alcoólicas, educação, empregos, imóveis, investimentos, lojas e varejo, profissionais de serviços de saúde, produtos farmacêuticos e veículos motorizados. O Conselho pode decidir pelo arquivamento se considerar a denúncia improcedente ou adotar penalidades que podem ser recomendação de alteração do anúncio, sua correção ou a sustação definitiva. Nos casos mais graves, o CONAR toma a iniciativa de fazer a divulgação pública da decisão dos conselheiros. Nós, os criativos, fazemos o papel de acelerador, o CONAR faz o papel do freio. Não me recordo, assim, de nenhuma decisão que me parecesse injusta. Desde os tempos em que os pioneiros da nossa propaganda se mobilizaram para a criação e a aprovação do Código de Autorregulamentação Publicitária, o CONAR vem mudando e se aprimorando. Ao longo das últimas décadas, procurou interpretar os novos conceitos, comportamentos e posturas da sociedade brasileira em relação à liberdade sexual, à exposição das crianças ao consumo, ao papel da mulher na vida moderna, à propaganda de automóveis, aos hábitos de saúde e aos cuidados com alimentação e consumo de bebidas alcoólicas. Correndo atrás da sociedade como qualquer instituição, escola, judiciário, governos, etc. Hoje nós fazemos propaganda muito diferente daquela que nós fazíamos há 20 ou 30 anos atrás. Uma novela de hoje não é igual a uma novela de 30 anos atrás, em matéria de costumes. É preciso uma atualização constante, é preciso estar no meio. O CONAR, hoje, é equiparado às melhores instituições de autorregulamentação publicitária do mundo. Nós não cobramos nada do consumidor que faz as reclamações. Nós temos a sociedade civil participando dos julgamentos. Nós não aceitamos recursos do governo, não custamos nada ao erário público e adotamos o sistema misto de controle, legislação e autorregulamentação. Por essas e outras, nós estamos ao lado dos melhores. Esse exercício de autorregulamentação que acontece no Brasil, ele pode ser considerado um benchmarking comparativamente com aquilo que existe em qualquer outro país do mundo de melhor. O Brasil se destaca, junto com a propaganda inglesa e a propaganda norte-americana, exatamente pela presença de um órgão como o CONAR. Uma série de entidades já estão buscando a sua autorregulação e o CONAR acaba sendo um exemplo de como isso pode ser bem feito. Nesse diálogo permanente com o mercado, o governo e a sociedade, existe um outro documento que, para o CONAR, é mais importante do que o Código de Autorregulamentação e as suas normas de atualização. É a Constituição Brasileira. Seu texto concilia o direito de anunciar com o direito do público de ser informado corretamente sobre produtos e serviços que podem melhorar a sua qualidade de vida. Uma sociedade só vai ser madura ou desenvolvida quando houver a capacidade de ela se autorregulamentar. A autorregulamentação é mais barata, é mais simples, é mais rápida, é mais legítima, ela tem o pulso da sociedade porque ela é muito rápida. A sociedade civil, cada um dos operadores da publicidade, se mostra mais capaz de encontrar os limites do possível, do conveniente, do ético, do que permitir ou aguardar que o Estado intervenha. O CONAR não existe para defender o mercado publicitário de outros agentes externos, e sim para defender o mercado publicitário de si mesmo e fazer prevalecer a qualidade, a honradez, a honestidade no negócio da propaganda. Tem erros, tem exageros, mas tudo tem. Mas eu prefiro, porque ele é rápido, ele é eficaz, ele é coerente. Mesmo tendo que, em algumas vezes, cercear alguma coisinha, é melhor do que qualquer postura onde a liberdade de expressão seja não permitida. Ao defender direitos que estão na Constituição, o CONAR procura também ser fiel ao princípio de que a liberdade se conquista e se mantém com a informação. E que é a informação que forja cidadãos responsáveis e consumidores conscientes.